Bom dia, telespectador amigo. Aqui estamos mais uma vez com o programa espírita Caminho de Luz, procurando levar a você a nossa mensagem de amor. E como todos os anos, nesse mês de abril, nós sempre oferecemos nossos programas ao nosso querido Chico Xavier, que completa mais um ano de idade, cada dia 2 de abril. Então nós queremos neste momento levar os nossos cumprimentos a esse grande batalhador, a esse homem maravilhoso que se chama amor, através do qual nós aprendemos muita coisa boa na nossa vida. A ele e a todos os seus companheiros de luta, o nosso grande abraço e os nossos parabéns, desejando muitas felicidades. E nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com uma mensagem do livro Histórias que Jesus Contou. Essa mensagem, ela é justamente para nós darmos um retorno a uma mãe que nos ligou e ela nos perguntava através do telefone como é que ela faria com que seus filhinhos pequenos se interessassem pelo culto no lar. O culto no lar realmente é maravilhoso e é necessário nós contarmos histórias e tudo mais que agrada a criança, para desde cedo a criança se interessar pelo culto no lar. E esse livrinho aqui nos traz várias mensagens as quais nós gostaríamos de comentá-las, pelo grande valor moral que elas trazem. E nós vamos ler aqui um iniciozinho dele, diz assim: conduzes teu filhinho ao pediatra, preservando-lhe a saúde corpórea. Sabes guiá-lo ao nutricionista, para que se alimente com segurança. Despendes louvável atenção para que não lhe falte o concurso do cabeleireiro, do alfaiate, a fim de que se apresente com esmero. Preocupas-te, como é justo, por situá-lo no convívio de professores distintos, no jardim da infância ou na escola primária, iluminando-lhe a inteligência. Contudo, a quem lhe conduzirás o coração para que aprenda a viver? Não te esqueças do divino mestre das almas e auxilia o tenro companheiro de tua marcha a buscar em Jesus o doador das bênçãos eternas. Ajuda-o a procurar no Cristo o cinzelador do caráter, para que o amor puro lhe presida a existência e para que a verdade lhe clareie o caminho. Lembra-te de que, se hoje és o apoio da felicidade de teu filhinho, amanhã será ele o apoio de tua felicidade. Colherás nele o que houveres plantado. A abnegação ou a indiferença, o trabalho ou a preguiça, a paz ou a discórdia, a confiança ou a leviandade. Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo, e terás a inspiração do Senhor, assegurando-lhe abençoada luz ao porvir. É uma página de Emmanuel, recebida pelo nosso querido Chico Xavier. Telespectador amigo, nós vimos através dessa mensagem o quanto, na realidade, nós nos preocupamos em manter nossos filhinhos, nossas crianças, bem em todas as situações, desde o nascimento, da higiene corporal,
das distrações, da escola, inteligência, enfim, em tudo, da saúde principalmente. E na realidade, onde é que nós buscamos? Qual é a fonte que nós vamos atrás para alimentar o espírito do nosso filho? Nós temos que ir justamente atrás daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E para isso nós temos uma imensidade de livros, de autores idôneos, onde nós poderemos buscar histórias e tudo mais para buscarmos o nosso filho, para fazermos com que ele desde criança ele se interesse realmente por tudo aquilo que fala de Jesus, aquilo que vem de Deus, para manter aquela fé viva. Mesmo nós adultos, nós precisamos adubar a nossa fé, a nossa esperança, e só o faremos se nós procurarmos os meios adequados para tudo isso. Nós temos que agora pensar numa nova abordagem de vida. Nós estamos num final de milênio. Muitas vezes nós ficamos observando a preocupação do médico com a vida. E assim todos aqueles que têm suas profissões, procurando de alguma forma, preocupados com aquela pessoa não morrer, não partir desse mundo, nós próprios, todos nós. E nós temos que nos preocupar com a qualidade de vida no momento aqui na Terra. Porque nós sabemos que nós teremos um futuro. E esse futuro é muito importante. Então vamos preparar desde já o nosso futuro espiritual. Porque a única e grande certeza que nós temos na vida é a da nossa passagem para o plano espiritual. Tudo mais é incerto. Vai depender de nós imensamente essa nossa passagem para o plano espiritual. Então vamos fazer um comentário de uma parábola muito interessante, que é a parábola do credor incompassivo. Como nós faríamos com que nossas crianças se interessassem contando histórias no nosso culto no lar, em outras situações também. Vamos contar essa história, como nós poderíamos contar para buscar o interesse da criança. Essa história nos fala de um homem, um rei, que tinha um grande país e era muito importante, e ele tinha também vários ministros, vários servidores, várias pessoas que trabalhavam com eles, oficiais, tesoureiros, e todos esses ministros que trabalhavam com ele tinham suas funções, seu trabalho, e o seu poder era imenso. E numa determinada época, ele então reuniu ali seus tesoureiros, seus oficiais, para ver o que é que aqueles ministros deviam a eles, porque chegava aquela época em que eles iam realmente observar o que é que eles teriam que receber dos ministros. E ele chamou um dos ministros, e esse ministro havia levado uma vida de muita fartura, de muito gasto com luxo, com uma vida muito vaga, muito vazia. E ele então já estava devendo ao rei, ele já devia demais, ele devia 10.000 talentos. E esses 10.000 talentos, cada talento valia 20.000 reais. Então seriam, naquela época, eles diziam cruzeiros, seriam 200 milhões de cruzeiros que eles já deviam. Que ele já devia. E quando o rei o chamou, ele desesperado, ele dizia, eu não tenho como pagá-lo. E naquilo ali tinha roubo, tinha gastos, tinha luxo, tinha uma vida boêmia muito grande que ele havia vivido. E ele disse, mas eu não tenho como pagá-lo. Eu passarei o resto da minha vida trabalhando, mas eu ainda vou dar um jeito de pagá-lo. E lá no Oriente havia então uma maneira de ser, que era assim, quando eles se endividavam demais,
eles entregavam a mulher, os filhos, tudo que tinham, até eles próprios, para pagar a dívida. E quando o rei disse cobrar isso dele, ele implorou, ele lamentou, ele chorou, ele desesperou, disse que não poderia viver sem o povo dele. E o rei tinha um coração magnânimo, misericordioso, era um homem muito bom. Então ele sentiu muita pena dele e perdoou aquela dívida dele. E ele se despediu do rei e voltou muito feliz para casa, porque ele não havia perdido os entes mais queridos da vida dele. E ele então, sentindo-se perdoado, ele voltou para casa. E no caminho, a pouco passo da casa, ali do local onde ele tinha sido perdoado pelo rei, ele já havia esquecido que tinha sido perdoado. Então ele viu um servidor ali do rei, e esse, certa feita, havia pedido a ele 100 denários, que valiam 300 cruzeiros naquela época. Quer dizer, era uma quantia ínfima, perto do tanto que ele devia. Mas ele, na miséria, ele pensou, é hora de eu receber, e ele me deve. Ele um dia me pediu isso emprestado. E quando ele foi cobrar, ele já avançou para o lado do homem, ele era maldoso, coração duro, avançou no colarinho dele, queria, e já chamou os policiais para mandá-lo prender, se ele não pagasse de imediato. E ele chorava e dizia, eu não tenho como pagá-lo, meu trabalho não dá, não sobra nada. Mas ele mandou os oficiais prendê-lo, só que ele não viu que os oficiais do rei iam passando por ali e viram o tanto que ele foi maldoso e viram também quando ele tinha sido perdoado pelo rei. Eles voltaram para o palácio e contaram para o rei o que ele havia feito com aquele devedor que devia tão pouco. O rei mandou chamá-lo e disse para ele que ele era maldoso, que ele não tinha piedade, que o outro devia tão pouco perto do tanto que ele devia, e ele não soube perdoá-lo. Então ele iria também ser preso, iria pagar até o último ceitil ao rei, porque ele não soubera perdoar. E esse rei, então nós temos que explicar à criança, é o nosso Pai, é Deus conosco, quantas oportunidades Ele nos dá. No entanto, nós temos tanta dificuldade de perdoar o nosso próximo. Às vezes uma pequena ofensa. É por isso que hoje nós estamos vendo aí pessoas que ao mesmo tempo que são justas, são injustas, que são boas, são más. Por quê? Não aprenderam realmente a limpar aquele interior e aprender a perdoar. Então nós temos que aprender a viver dentro dos ensinamentos de Jesus. E com vocês o nosso querido Sr. Durante. Bom dia, amigos. A doutrina dos Espíritos, passada com enorme clareza pelos benfeitores espirituais, Allan Kardec, há 142 anos atrás, mais ou menos, também dizia, com muita clareza e muita propriedade, da origem do ser. Nossos filhos, portanto, pais queridos, amigos amados, são espíritos, antes de ser o que eles são hoje, nossos filhos. Eles já eram antes de ser. Antes de ser o que eles são hoje, nossos filhos, eles já eram um espírito criado, simples e ignorante, e estão sendo postos no mundo para crescer e para evoluir como todos nós. Agora imagine que o seu filho amanhã será um anjo. Sim, ele tem latente nele todas as qualidades para a angelitude, para a perfeição. A perfeição. Anjo aqui não significa uma vida de beatitude, apenas de contemplação, mas de ação. Ele construirá mundos. Ele participará do grande conceito extraordinário que é a vida. Esta dinâmica fabulosa, extraordinária, que é a vida. E que tal se você, neste momento que ele está passando pela sua casa, pelas suas mãos, que ele está te pedindo auxílio, ajuda, para que ele possa realmente crescer e evoluir com rapidez, não ficar no mundo sofrendo, marcando o passo, se você falhar. Então, para isso é preciso estudar, conhecer. E nós não estamos órfãos desse conhecimento da vida maior, porque Jesus veio ao mundo para trazer esse ensinamento. Não uma religião. Não uma religião cheia de um punhado de exteriorizações que nós temos que fazer, não. Mas de interiorizações profundas, de reforma íntima, de mudança. Dizer ao nosso filho não faça isso, é preciso que antes de mais nada nós também não venhamos a não fazê-lo. Então aí é que está difícil, é difícil educar um filho, porque para educá-lo eu tenho que exemplificar. Tem um ditado árabe que diz,
que um cego, surdo e mudo pode educar um filho melhor do que qualquer homem letrado. Porque em sendo cego, surdo e mudo, ele é obrigado a ensinar pelo exemplo. E aí é que as coisas ficam difíceis. Porém, a beleza da oportunidade de nós buscarmos a nossa reforma íntima e sermos para nossos filhos um guia, um mentor encarnado, não um mentor espiritual, da vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Tem 9. 1, 2, 3.